Fala galera do canal, hoje tivemos o clássico alvinegro, né? Santos contra a equipe do Corinthians na Vila Belmiro, né? E um jogo com uma expectativa um pouco alta, né? Devido à volta do Neymar, né? Os primeiros 10 minutos o Santos como mandante se impôs mais, né? Principalmente com os atacantes pressionando a saída de bola do Corinthians, e o Corinthians ali meio recuado, meio que esperando por uma bola, né? E aos 17 minutos essa bola veio, né? Em uma bola recuperada pelo André após um escanteio da equipe santista, né? Ele iniciou um contra-ataque e o Caio César no meio campo fez a ligação com o Memphis, e o Memphis com muita velocidade foi do meio campo até a área da defesa do Santos, driblou dois defensores e bateu firme para poder abrir o placar na Vila Belmiro. Após o gol, naturalmente a equipe do Corinthians se fechou, né? E o Santos continuou pressionando. E logo aos 21 minutos, o Corinthians tocava a bola no meio campo, quando o Gabriel Paulista, numa atrapalhada total, se enrolou com a bola e sem querer a bola acabou tocando no pé do Neymar, que sem querer também, né, acabou ligando um contra-ataque pro Gabigol, né? E o Gabigol carregou a bola até a área e bateu forte no contrapé do goleiro Hugo, né, empatando a partida. Com 30 minutos, o Santos diminuiu um pouco a pressão, né? E o Corinthians meio que entendeu que se ficasse tomando pressão, né, não ia conseguir sair pro jogo, né? Se ele ficasse só se defendendo, ele ia acabar tomando muita pressão, né? E até esses 30 minutos era um jogo totalmente aberto e qualquer erro poderia ser decisivo. E os 15 minutos finais, né, o jogo ficou um pouco mais cadenciado. O Corinthians até teve duas boas chances, uma com o Gustavo Henrique aos 35, cabeceando a bola numa cobrança de escanteio, e outra boa oportunidade com um chute do Caio César aos 41. Mas nos dois lances, duas belíssimas defesas do Brasão, que segurou aí o empate na primeira etapa, né? O primeiro tempo que, ao meu ver, foi muito bom. O segundo tempo, muito longe do que foi o primeiro, né? A equipe do Santos voltou apática, sem conseguir impor aquela mesma pressão que fez no início da primeira etapa. E a equipe do Corinthians com um problema muito sério de não ter um jogador que coloque a bola debaixo do braço e fale: daqui que eu vou resolver, né? Daqui que eu vou fazer algo diferente, né? E isso já vem desde o jogo contra o São Bernardo, né? E contra a Portuguesa também pelo Campeonato Paulista. Os dois técnicos mexeram bastante nos dois times, mas emoção mesmo, se podemos dizer assim, só aos 42 minutos, né, quando o Luan Pérez foi expulso, e 2 minutos mais tarde, aos 44, o Vinícius Lira acabou sentindo uma contusão e a equipe do Santos ficou com 9 em campo. Mas foi só isso mesmo, né? Teve ainda uma falta para cada lado ali, que o Neymar cobrou muito mal, e uma falta para o Corinthians também, praticamente no último lance do jogo, que ele cobrou muito mal também, né? A equipe do Corinthians, né? Falando não só nesse jogo, mas em um modo geral, é uma equipe que tem muita dificuldade em ter uma construção de jogada, né? A gente pode ver isso no jogo contra o Curitiba. Eu lembro muito bem no jogo contra a equipe do São Bernardo e contra a equipe da Portuguesa também. Muito difícil ter um jogador de criação ali. Não sei se a falta do Yuri Alberto faz com que esteja sobrecarregando o Memphis, né? Porque o Memphis é esse jogador que espera que ele faça algo diferente, né? O Garro também entrou nesse jogo no segundo tempo, mas nada fez, né? E ele é outro jogador que tanto a torcida como o telespectador que gosta do futebol, né, espera que ele faça algo diferente, mas esse ano ele não está conseguindo, né, desenvolver o seu melhor futebol, e hoje ficou devendo muito, né? E acredito eu que o Memphis tenha sido eleito o melhor jogador em campo, né? Pelo primeiro gol que ele marcou na partida, né? Só que o Memphis ele vem de 10 jogos sem marcar, né? Se eu não me engano, pelo que falaram na transmissão. E é isso, a equipe do Corinthians com muita dificuldade de criação, muito. Você vê o jogo, você vê que falta uma peça ali, né? E na minha visão, essa peça que falta é o Yuri Alberto, né? Por mais que a equipe do Santos não tenha dado muita liberdade para a equipe do Santos, para a equipe do Corinthians, né? Hoje é o tipo do jogo que, se o Yuri Alberto estivesse em campo, talvez ele tivesse feito 1 ou 2 gols, ou levado mais perigo para a equipe do Santos, né?
Porque ele é esse jogador muitas vezes que mesmo ele sendo atacante, ele pega e vem até o meio de campo para poder buscar a bola. E é aquilo que eu falei, falta um jogador ali que coloque a bola debaixo do braço e fale, daqui que eu vou resolver esse jogo, né? E muitas das vezes o Yuri Alberto é esse cara, né? A equipe do Santos, eu acredito que vai ter muita dificuldade esse ano, né? Principalmente na linha defensiva, né? E o meio de campo também, porque pelo menos na presença do Neymar dentro de campo, eu percebo que o meio campo da equipe do Santos, eles ficam muito afoitos, né, de querer tocar para o Neymar poder fazer alguma coisa, e isso acaba atrapalhando um pouco o ataque do Santos, né? E é uma equipe que, ao meu ver, vai ter muita dificuldade esse ano, né? Mais uma vez, né? Falar um pouco sobre o Neymar. Muito se fala a respeito do fato dele não ter ido bem hoje, né? E não estar vindo bem há algum tempo, né? É um jogador que vem de lesão, né? E não jogou contra o Mirassol no meio de semana, justamente para poder se poupar para esse jogo. E hoje ele não fez. Hoje, assim, levando em consideração o que foi o jogo, para mim ele fez um jogo normal, né? Não teve aquela coisa assim, nossa, hoje o Neymar deitou. Não. Mas hoje ele fez um jogo normal, correu quando precisou correr, errou alguns passes ali, acertou outros e tudo mais. Ele estaria na minha lista de convocação para o jogo, na lista de convocação que sai amanhã, que o Ancelotti vai fazer? Se eu fosse o técnico da seleção, não. Né? Mas porque, na minha visão, eu não preciso testar o Neymar para saber se ele vai estar bem para a Copa ou não. Né? Agora, o que eu acredito é, os próximos, daqui até a Copa, o Neymar ele vai jogar um jogo extraordinariamente bem, vai entrar, vai fazer 3 gols, e vai jogar 2, 3 jogos que ele não vai ir tão bem assim. E na minha visão ele vai ser assim até chegar à Copa. Ele não vai ter aquela explosão de nível que, nossa, ele vai começar a jogar agora e vai deitar em todos os jogos, né? Mas eu vejo que em 1 ou 2 jogos, assim, tipo, né, a cada 2, 3 jogos ele vai tá sendo esse diferencial. Na minha seleção da Copa, com certeza ele tá, né? Eu entendo quem defende aqui não, mas para quem entende o mínimo de futebol sabe que um Neymar com 65% daquilo que ele sabe fazer é melhor do que um Vinícius Júnior, melhor do que o Richarlison. O Richarlison inclusive fez gol hoje, provavelmente ele vai estar na convocação, né? Mesmo o Tottenham brigando para não cair, né? E é isso, né? Na minha visão, o Neymar ele não precisa estar na convocação de amanhã, certo? Ele tem que se preparar até a Copa para poder ir para a Copa, né? Seria interessante o Ancelotti levar ele para poder encaixar ele no time, né? Porque o Ancelotti ainda não teve nenhuma oportunidade de ver como é que o Neymar vai jogar na seleção. Então acho que seria importante ele estar, mas eu acredito que ele não vai estar nessa convocação, mas para a Copa eu acredito que ele vai estar sim. Vou estar passando para vocês agora um resultado do que aconteceu esse fim de semana, né? A equipe do Vitória ganhou de 2-0 do Atlético Mineiro ontem. O Botafogo perdeu de 3-0 para o Flamengo e o Bahia ganhou do Internacional de 1-0, né? Inclusive eu até comentei com um conhecido meu que o Bahia era favorito para esse jogo e foi mesmo, né? Além do jogo Corinthians e Santos, que foi 1-1 hoje, né? Tivemos aí o Fluminense vencendo por 3-2 a equipe do Atlético Paranaense. E nesse momento, né, o jogo está no intervalo, o Palmeiras está vencendo o Mirassol por 1-0, o Coritiba está ganhando do Remo por 1-0. Às 8h30, o Bragantino enfrenta o São Paulo, o Cruzeiro pega o Vasco e amanhã a Chapecoense enfrenta o Grêmio, certo? O próximo jogo que eu vou estar trazendo para vocês vai ser Atlético Mineiro e São Paulo, né, quarta-feira às 8 horas da noite, né? Então provavelmente esse vídeo de análise sai lá para umas 10h30, vai, para dar tempo de fazer um vídeo legal para vocês. E no sábado também a gente vai estar trazendo análise para vocês do jogo entre São Paulo e Palmeiras, né? No sábado o jogo é às 9 horas, né, dia 21, e por volta de umas 11h30 eu vou estar trazendo para vocês a análise do canal. Então é isso,
Fiquem com Deus e até o próximo jogo. A gente se vê por aí. Tchau, tchau, galera.